E o assunto de hoje, pessoal, não é sobre jardim. E na calada da noite, pessoal, do dia 17 de julho de 2025, ali entre as 3h45 da noite, muito estranho, a Câmara dos Deputados aprovou as 29 emendas do projeto de lei 2159/2021, que altera o licenciamento ambiental. Você já ouviu falar sobre isso? E pessoal, quando a gente pensa nessas emendas, o que é que vem na nossa cabeça? Ah não, elas estão vindo aí para agilizar o processo de licenciamento ambiental, elas estão vindo aí para proteger mais o meio ambiente, garantir os direitos humanos de povos que estão intimamente ligados ao meio ambiente. Só que em pleno século XXI, pessoal, isso não é o que está acontecendo. Vai existir, dentro dessa nova reformulação da lei, a licença ambiental especial. O que ela significa? Que vai entregar o licenciamento para um conselho que vai ter o poder de decidir o que é estratégico ou não, dando poderes de liberar licença para agronegócio, mineração, petróleo, com pouca ou quase nenhuma análise dos impactos. E aí, pessoal, o que é que acontece? Isso acaba, de acordo com os especialistas, isso acaba institucionalizando o clientelismo, garantindo que, pessoal, influência política. E vocês acham que acaba por aí? Não mesmo. O que é que acontece? Essas emendas elas vão ter o poder de retirar o poder de alguns órgãos simples, órgãos básicos, como ICMBio, IFAM, FUNAI, Ministério da Igualdade Racial, de determinar quais os empreendimentos eles poderão opinar. E se suas manifestações, se os seus pareceres forem tardios, eles vão ser ignorados. E se tiver ainda dentro do prazo, eles vão ser facultativos. E o licenciamento ele vai seguir normalmente se esses empreendimentos estiverem dentro de unidades de conservação ou territórios indígenas ainda não homologados ou demarcados. Tá bom pra você? Vocês querem outro ponto preocupante? Simplesmente com essas emendas pode enfraquecer órgãos ambientais e as normas que já existem. Por quê? Por exemplo, mineração de alto risco, elas podem ficar fora das regras do CONAMA, que é o Conselho Nacional de Meio Ambiente. O que é que isso vai acontecer? Enfraquece o licenciamento ambiental e uma coordenação entre os órgãos. Quer uma coisa mais agravante? Simplesmente se, por exemplo, o IBAMA aplicar uma multa, um outro órgão que for responsável pelo licenciamento, ele pode simplesmente cancelar essa multa do IBAMA. E aí o IBAMA, o único papel dele seria apenas de alertar, de avisar. Isso enfraquece a fiscalização também. E pessoal, isso representa retrocessos socioambientais para o Brasil inimagináveis, com impactos sobre a nossa biodiversidade, sobre o nosso clima e de acordos ambientais firmados pelo Brasil há muitos anos. Pessoal, em torno de um ano e alguns meses atrás, o Brasil passou por uma das suas piores catástrofes climáticas, que foi as enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Alguns estudos indicam que algumas regiões estavam com apenas 31% das áreas de preservação permanente do leito dos rios preservada. O nome já diz, áreas de preservação permanente garantida por lei. São áreas a partir do leito do rio para trás, onde deve ser vegetada, porque essa vegetação vai auxiliar no estancamento do solo, redução da velocidade, geração de escoamento superficial, protegendo em caso do aumento do nível do rio, certo? Só que o que acontece? Infelizmente, pessoal, tudo isso aconteceu após longos períodos de desmanche da própria legislação ambiental e da não aplicação da legislação ambiental federal no estado. Isso, pessoal, indiretamente ou diretamente, pode ter agravado ainda mais os impactos sociais e ambientais das enchentes no estado. E, pessoal, aqui em cima vai estar rolando um videozinho e mostrando que, ao longo dos anos, mesmo com a atividade antrópica, com a presença humana, as unidades de conservação ou territórios indígenas, eles foram capazes e com eficiência de manter a vegetação de um bioma, de uma região demarcada por meio de lei, mostrando que a política tem sim o poder de preservar o meio ambiente e de manter essa riqueza. E para finalizar, pessoal, eu digo a mim que todos nós temos que ter consciência ambiental. Nós temos que ter consciência de que a nossa sobrevivência depende da preservação dos nossos rios, das nossas matas e dos nossos animais silvestres. Então, esteja consciente na sua cidade, no seu estado, que deve haver a preservação dos nossos biomas. Eu sou Cadu Linhares, muito obrigado por estar até aqui e siga até o jardim.